Olá! Hoje o programa Uva e Vinho vai ter uma dinâmica um pouquinho diferente. Normalmente a gente começa falando de vinho e finaliza com alguma proposta de harmonização com comida e hoje a gente vai fazer uma inversão. Vamos começar pela comida. Como a gente está aí no meio, quase final do inverno e tem tido dias bem frios, né, mesmo no Rio de Janeiro, é inevitável a gente pensar em vinho e também no acompanhamento, alguns acompanhamentos. Dentre eles, um muito utilizado é o fondue, que é um prato que normalmente sempre acompanhado pelo vinho e associado também ao inverno. Para falar então um pouco sobre isso, eu fiz uma pesquisa para saber a origem, né, do fondue. Viria aí mais ou menos do século XVIII, ele começa a aparecer aí em alguns livros de receita e existem algumas versões, né? Dentre elas, uma versão é que, apesar de ser um prato que está muito associado a luxo, a um prato mais sofisticado, a origem dele seria bem popular. Estaria ligado aí às regiões muito frias aí, que os suíços, né, mais pobres usavam restos, né, de pão e de queijo, pedaço de queijo, e derretiam aquilo para poder se esquentar, se alimentar e se esquentar no inverno, né? Um inverno extremamente rigoroso. E aí também tem a etimologia da palavra de fondue, que vem do verbo fondre, em francês, que seria derreter. E como o prato é suíço, eu fui pesquisar, consultei meu amigo Alexandre Weber, que mora na Suíça, para pegar uma receitinha aí, para ele me passar alguns dados. Aí ele me falou, primeiro, para começar, o fondue suíço é sempre de queijo. A gente tem algumas versões que apareceram depois, de carne, de chocolate, mas na Suíça não, né, de queijo. E aí, normalmente ele fala, aqui é moitié, moitié. Moitié significa metade, metade, metade. Do queijo, né, dos queijos bem usados localmente, que seria o vacherin, que é mais difícil da gente encontrar, e do gruyère. Normalmente a gente vai encontrar muito essa receita, né, de metade de gruyère, metade do emmental. Esquenta uma panela, tefal, ou pode ser na própria panela do aparelho de fondue, que tem o nome de caclon. E o alho triturado, depois ali você coloca um copo de vinho branco para cada 400 gramas de queijo. E ali mexe bastante, né? Tem que mexer bastante enquanto o queijo começa a derreter. Depois que ele estiver mais derretido, vai acrescentar aí 2 colheres de chá de amido de milho, dissolvidas em um pouquinho mais de vinho branco, aí um pouco de noz moscada, pimenta do reino. E aqui é mais difícil, né, que ele falou do quiche, que seria uma espécie de licor aí de cereja, né, que acrescentaria nessa receita suíça. Mas, e aí, bom, se você estiver fazendo no aparelho, já deixa ali mesmo, depois pega pães, né, em cubinhos e espeta num garfo e ali mistura naquele queijo fundido e vai comendo, né, acompanhado de vinho, logicamente. Ou você também passa o conteúdo da panela para o réchaud, onde ele vai permanecer quente enquanto as pessoas comem. Agora, né, indo para o vinho, qual o vinho? O vinho utilizado para fazer o prato seria o que acompanharia, que na Suíça utilizado é o chasselas, feito da uva chasselas. Normalmente um vinho branco seco, de alta acidez, não muito pesado, não muito alcoólico, né, ele tem uma acidez mais elevada e bem seco. E é isso que acompanharia. Então aí vem um pouco, né, me remete também a outro tema que está sempre associado aos encontros aí de inverno, né, ao imaginário aí do vinho, que a gente vê normalmente queijo associado a vinho. Mas podem notar que normalmente está associado ao vinho tinto, né, queijo com vinho tinto. E isso, na verdade, se a gente for pensar muito bem, nem sempre é um acompanhamento ideal, né? Então, assim, existem possibilidades, sim, de acompanhamentos de vinho tinto para alguns tipos de queijos, mas, assim, seria mais fácil acertar com vinho branco, é mais certo, é mais correto. Por quê? Porque, por exemplo, no caso aí, né, desses queijos que a gente falou, emmental, gruyère, a menos que seja um gruyère mais, né, de maior maturação, assim, mais envelhecido, que tem um sabor mais forte, são queijos que derretem muito facilmente, tem um nível de gordura, de untuosidade bem alto, mas tem uma leveza, né? Às vezes até normalmente um adocicado no sabor.
E se a gente coloca, é aí que tem que pensar, né? Se a gente pensar na questão da harmonização, nem sempre isso vai funcionar. O vinho tinto pode encobrir, né? E não é à toa, ele é acompanhado lá pelo vinho branco, porque o vinho branco vai ter uma acidez boa, que pode, na verdade, ajustar essa gordura, e não vai encobrir aí a delicadeza desses sabores, né? Ele poderia ser um vinho branco mais seco, poderia ser também um vinho branco mais encorpado também, e aí você vai depender justamente de um pouco desse sabor, né, da força e da potência desse sabor desses queijos. Então a gente vai agora terminar fazendo um teste aí, né, para ver como é que funciona aí essa relação aí. Eu tenho aqui vinho branco, né, tem um vinho branco da uva Chardonnay e tem um vinho tinto, que é um vinho tinto que está mais frutado, de uma uva, né, um pouco mais potente, mais forte, que seria da Carmenère. Mas a ideia aqui é mais do que dizer, a receita é para fazer um teste mesmo, que eu tenho 3 tipos aí de queijo. Tem o queijo canastra, mais maduro, tá? Um queijo bem de revelação aí, né, no mercado. Tem um queijo do Cerro, que já tem um nível de acidez e de sal mais forte. E tenho também um gruyère, né, feito no Brasil, né, que também não é muito maduro, tem um certo adocicado. E aí a gente vai fazer um teste para ver o que funciona, como é que vai ficar isso aí e passar para vocês. Então eu separei aqui eu tenho o gruyère, aqui eu tenho o Cerro, o queijo do Cerro e o queijo canastra. Vamos começar aqui pelo do Cerro, que tem essa questão do sal, né, que é mais forte para a gente perceber. O vinho branco, eu não diria que ele ficou maravilhoso com o queijo do Cerro, não. Esse é um perfil, talvez se ele fosse um pouco mais seco, mas ficou bem. Ficou bem e acompanhou bem. O vinho tinto já deu uma metalizada mesmo com sal, né? Não funciona muito bem. E a tendência é que o vinho fique muito mais presente do que o queijo e que esse sal, né, dê uma atrapalhada aí no processo, nesse encontro. Queijos com muito sal, por exemplo, como o Gorgonzola, o Roquefort, ficam muito bem com vinhos de colheita tardia, vinhos mais licorosos, justamente para fazer esse contraste sal com doce. Temos aqui o canastra, vamos lá. O canastra já é um queijo que tem uma presença, mas o sal dele é bem tranquilo, né? Então um sal médio, uma presença em boca também, vamos dizer que uma maturação média, não permanece demais, mas tem uma presença. Com canastra fica muito bem, o vinho branco fica perfeito, né? Funciona muito bem. É um vinho, né? A Chardonnay tem uma uva que é presente, então ela não é encoberta, mas ela também, né, nesse vinho que tem uma passagem rápida por madeira, mas ele ainda tem uma acidez boa. Então os dois têm corpos assim bem semelhantes e funcionam bem para essa harmonização. Já com vinho tinto, vamos ver. Vai, mas de fato o vinho tinto fica mais presente, não tem jeito, né? O vinho branco funciona melhor. Então a gente vê 2 casos aqui em que ficaram melhor com o vinho branco. Vamos lá para o gruyère. O gruyère também não tem essa maturação muito forte, o gruyère brasileiro, então ele é mais adocicado. Um sabor, né? O sal é levinho. Vamos ver. Ele tem uma persistência em boca, tá? Ele tem um outro gosto que vai aparecendo quando a gente vai comendo, assim, que ele permanece mais na boca e que ele mostra um pouco dessa maturação maior que tem. E isso faz com que esse encontro com o vinho tinto, que também é um vinho que vai acabar permanecendo mais em boca, persista e ele acompanhe melhor o vinho tinto, né? Então, se a gente tivesse, por exemplo, um gruyère com maior maturação,
ele ficaria muito bem com um vinho tinto como esse que não está. Não é vinho extremamente tânico, é um vinho, na verdade, mais frutado, com umas notas assim, até muito de compota, uma compota de jabuticaba, de amora, então um chocolate. Então ele é um vinho que tem esses toques, tanto no aroma quanto em boca. E aí isso vai dar esse encontro entre um sal delicado e a persistência do Gruyère, fica mais interessante, então comprova muito essa questão. Queijos com uma maior maturação e maior persistência em boca, queijos que consigam acompanhar um vinho tinto desde que ele tenha, né, que ele não esteja extremamente jovem ou agressivo nos seus taninos. E os de maior leveza também vão ficar bem, não que ele não fique bem com vinho branco. O vinho branco é mais certo, né, com tipo de dar certo, com vários tipos de queijo. É mais fácil a gente encontrar queijos que funcionem com vinho branco do que com vinho tinto. Espero que vocês tenham gostado, aprendido um pouco mais sobre harmonização. Aproveitem o inverno para fazer as experiências. E é isso aí, saúde. Até a próxima.